Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 25 de agosto de 2021, e a reflexão que eu quero fazer aqui, num primeiro momento, pode parecer assim, meio solta em relação aos eventos atuais, mas quando a gente reflete mais sobre ela pode ajudar a não só esclarecer, mas como alterar a percepção de muita coisa que hoje parece óbvia. É a relação entre que a gente pensa ser entre países e que muitas vezes, na verdade, não é exatamente entre países, mas é, antes de tudo, entre cidades. Observa bem, todo mundo fala que as pessoas querem entrar nos Estados Unidos. É um monte de latino querendo entrar nos Estados Unidos, de cubano, brasileiro querendo entrar nos Estados Unidos. Mas pensa bem, isso não é exatamente verdade. Por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço que querem ir para os Estados Unidos não querem ir para os Estados Unidos, querem ir para Nova York. A maioria dos cubanos não tentam entrar nos Estados Unidos, tentam entrar em Miami, especificamente. Os mexicanos, em geral, em San Diego, algumas outras cidades próximas. Pensa aqui no Brasil. As pessoas que têm tido muita questão de bolivianos vindo para o Brasil, mas na verdade eles não vêm do Brasil, eles vão para São Paulo. Agora, observa, só que isso acontece dentro do país também. Um monte de brasileiro quer ir para São Paulo. Um monte de americanos quer ir para Nova York também. Então esse fluxo migratório, esses polos de atração, não são exatamente os países. São, antes de tudo, essas metrópoles, essas cidades específicas. Esses polos de atração que funcionam tanto para fora quanto dentro do próprio país. Pensa bem, quando o pessoal fala em ir para os Estados Unidos, quantos estão pensando em ir parar numa cidadezinha de interior? Uma daquelas cidades que a gente quase não ouve falar, tipo Vermont, Denver, tipo um Oklahoma, um Arizona, um estado mais isolado, Pittsburgh, Minnesota, essas coisas que a gente quase não ouve falar. A gente ouve falar em Nova York, Los Angeles, ouve falar muito em Miami, Washington. E pelo que no Brasil, pensa a imagem do Brasil no exterior. A maior cidade aqui é São Paulo, o maior foco comercial. Mas no exterior, a maioria das pessoas só conhece Rio, só entende Rio. E curiosamente nenhum deles é capital. Aliás, tem um detalhe interessante. Brasil e Estados Unidos compartilham essa característica diferenciada. Eles não são países centralizados numa cidade específica. Estados Unidos, por exemplo, você tem aquele centro comercial que alguns consideram capital do mundo, até porque tem a sede da ONU, que é Nova York. Mas o grande centro de produção cinematográfica, o sonho hollywoodiano, é Los Angeles. O lançamento de foguetes é em Miami. Houston tem um controle aeroespacial, grande parte. E, apesar de tudo, a capital é Washington. Então ele é bem diversificado. O Brasil também. O Brasil tem o maior centro comercial em São Paulo, mas o centro cultural é Rio de Janeiro. Nenhum dos dois é a capital, que é Brasília. Mas você tem grandes centros de polos de concentração de poder também, como por exemplo em Curitiba ou em Salvador. Então ele é bem diversificado. É diferente, por exemplo, de Argentina, que é extremamente concentrado em Buenos Aires. Ou a Alemanha, que é fortemente concentrada em Berlim, ou Paris, França, é concentrada em Paris, é diferenciado. E observa nesses casos desses países europeus também. Muito fluxo migratório, por exemplo, para a Alemanha. Não, as pessoas não querem ir para a Alemanha, elas querem ir para Berlim, especificamente. Mesma coisa, não vão para França, vão para Paris. Até porque, e aí que é o ponto mais interessante, porque existem basicamente 3 motivos para isso. Um deles é o fato de ser, tudo bem, a cidade mais destacada, a capital. Ok, então isso faz uma diferença. De ser aquele centro maior de oportunidades. Mas ainda mais importante é o fato de que a capital é muito diferente do resto do país. Um amigo meu que mora na Alemanha fala que está conhecendo bastante lá o interior da Alemanha, fala que os alemães mesmo dizem que Berlim não é Alemanha, porque as capitais costumam ser cosmopolitas, costumam ter muitos estrangeiros lá, e costumam ter uma visão diferenciada do restante da população do país. Uma coisa, por exemplo, no Brasil isso acontece. Você acha que você consegue entender a mentalidade do brasileiro pensando em Brasília? Não, eu moro em Brasília a minha vida inteira. Não consegue, que é diferente. Também não consegue fazer isso em São Paulo. O PSDB perde uma eleição presidencial atrás da outra, porque tem esse erro idiota de achar que se você entende São Paulo, se funciona em São Paulo, funciona no Brasil. Não funciona, é diferente.
O resto do país é diferente. E olha que São Paulo é a maior cidade, a mais concentrada. E a maior PIB também. E mesmo assim não funciona. Imagina se tentar ver outros países onde às vezes nem isso acontece, onde às vezes a capital nem é exatamente a mais populosa, apesar de ser liderança política, nem sempre é liderança econômica, às vezes é também, mas mesmo assim tem uma vasta amplitude fora daquela capital. E aí você começa a perceber coisas que fazem muita diferença quando você vai observar fenômenos atuais, pegando esse fenômeno atualíssimo do Afeganistão. O que acontece? Todo mundo tenta entender a situação do Afeganistão, sobre se o Talibã tem apoio ou não. Todo mundo pensa fazer isso pensando em Cabul. Só que Cabul é uma cidade muito diferente do resto do Afeganistão. Tipo, 80% da população do Afeganistão está fora de Cabul. Existe um estranhamento entre a maior parte do país e essa capital, que é, curiosamente, Cabul. Tipo, metade da população é estrangeira. Ela tem uma mentalidade diferente do resto do país. De fato, em Cabul, o Talibã não é muito bem visto, mas na maior parte das áreas rurais, das áreas tribais, que são totalmente diferentes, sim, ele tem apoio. E coisas similares acontecem em várias outras situações. Pegando o caso da Alemanha, por exemplo. Essa migração que vai para Berlim é muito diferente do interior da Alemanha. O interior da Alemanha ainda tem uma mentalidade muito diferente da que tem em Berlim, predominante. Assim, só uma ressalva aqui do dia 30, e quando eu estou falando dessa imigração, estou falando especificamente da migração que vem principalmente do Oriente Médio. Né? Não estou falando da migração dentro da Europa, que às vezes tem austríaco, francês, porque isso aí já é um pouco diferente. E também estou falando de migração, estou falando de refugiado. Tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, quando teve a crise da Síria e os refugiados vieram, aí é um pouco mais confuso, porque muitos vieram por terra, acabam indo parar lá embaixo, tá em Munique, outros foram pelo mar, e acabam parando em cidades portuárias como Hamburgo, apesar de que a maioria continua sendo em Berlim, de qualquer modo. E também tem uma certa distribuição por algumas dessas cidades operárias, onde se concentram as fábricas, mas em geral porque o pessoal vai para Berlim e depois é redistribuído, né, para procurar trabalho. Então, só para ter cuidado, assim, para não ver essas confusões, acontecem coisas semelhantes em outros países também. Isso acontece em todos os países do mundo, praticamente. É próprio nos Estados Unidos, que é bem diversificado, os polos de foco de poderes, o interior estadunidense é diferente. Uma coisa é você ir para Nova York. O pessoal, muito brasileiro quer ir para Nova York, porque em Nova York tem muito brasileiro, além de muitas etnias de outros países. Tem praticamente um bairro brasileiro lá dentro. E geralmente o pessoal vai atrás de referências que eles já têm. Por exemplo, a familiar dele já foi para tal lugar, ele vai atrás do familiar. Isso vai gerando polos de concentração. E esses polos de concentração não se desfazem. Essa galera que vai parar lá em Nova York, em bairros brasileiros, esse pessoal não vai parar de repente numa cidade interior norte-americana. Assim como o americano nova-iorquino também normalmente não vai. Assim como Nova York continua atraindo fluxo migratório dos próprios Estados Unidos. Então, qual que é o ponto? O ponto aqui é que a gente confunde muito essa percepção. Achar que é uma questão de dinâmica dos países, quando na verdade é uma dinâmica de atração territorial que tem mais a ver com uma questão metropolitana, que são metrópoles. O que é uma metrópole? Uma metrópole é um centro urbano que tem uma vasta área de influência sobre uma região mais ampla. E é isso que atrai. Na verdade, é o fato de ter uma metrópole ali funcionando, e não o fato daquele país em si. Isso acontece em qualquer lugar. Se você for, mesma coisa, pessoas brasileiras, teve uma época que tinha muito brasileiro indo, por exemplo, para a Argentina. Mas eles não vão para a Argentina, eles vão para Buenos Aires. E a Argentina é um caso mais complexo, porque realmente Buenos Aires é desproporcional. O peso que Buenos Aires tem para a Argentina é uma coisa que não tem comparação. Não tem como comparar com o Brasil nem com os Estados Unidos. É totalmente diferente. No Brasil, por exemplo, se acontece uma hecatombe aqui da Ásia desintegrada, o país vai ter um problema muito sério, mas o país continua. Mesma coisa nos Estados Unidos, se acontecer uma coisa com Washington. Se acontecer uma coisa com Buenos Aires, eu acho que o país se dissolve. Então, veja só, tudo que a gente pensa que é muito claro, que é uma transição entre um país tal que é mais desenvolvido aqui, a gente às vezes esquece que esse desenvolvimento é a média. Não é exatamente os casos concretos. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de média, porque a média tem aquela brincadeira, né? Se você está com um pé no gelo e outro pé na água fervendo, na média você tá bem, né? Só que essa média não adianta. Você tem que ver que dentro do país tem várias estruturas desiguais. Dentro do país tem polos de desenvolvimento.
Em países altamente desenvolvidos, vai ver cidades magníficas, futuristas, brilhantes, e você vai nesse mesmo país, vai num interiorzão lá, todo lascado, decadente, pobre. E as pessoas não estão indo porque o país em si é de tal forma, mas porque aquela cidade, aquela metrópole tem tal condição. Isso acontece de uma forma generalizada. Mesma coisa, o pessoal que está indo para China está indo para Pequim, para Xangai. Quando você vai para o Japão, o pessoal vai para Tóquio, vai para Nagoya. O pessoal não vai para o interior, não vai para Hokkaido. Então, isso faz uma diferença no modo como você percebe as questões de imigração, as questões internacionais, até essa questão que aliás é um problema muito curioso, que o pessoal tem falado muito na questão europeia, né, que está sendo tomada por imigrantes. É verdade, mas observa, esses imigrantes são quase todos concentrados nas capitais, e o interior continua bem menos atingido por isso. E olha que interessante, o que acontece se de repente começar a haver um êxodo urbano, que eu acho que pode começar a ter a qualquer momento, uma vez que vai ficando cada vez mais claro que os grandes centros metropolitanos começam a ter mais desvantagens do que vantagens, a começar pelo alto custo de vida, peso das moradias, violência urbana, caos, poluição, e ao mesmo tempo que no interior você poderia ter, graças às tecnologias, às telecomunicações, você poderia se beneficiar disso e começar a ter um êxodo dos centros urbanos para o interior. Se essa situação se concentra, nota que corre o sério risco de radicalizar ainda mais esse estrangeirismo dentro das capitais, com possíveis possibilidades até de algum grau de segregação maior. Observe que isso pode ser até um mecanismo compensatório contra esses fluxos migratórios, especialmente no caso europeu. Então a gente tem que ter um certo cuidado para não simplificar demais as coisas e tratar países inteiros, vastíssimos, muito populosos, com uma complexidade enorme, como se fosse uma coisa única, como se Estados Unidos fosse tudo uma coisa só, como se o Brasil fosse uma coisa só, quando na verdade são polos que a gente tem que entender a dinâmica dentro desses polos, entre esses polos, dentro desses países, esses fluxos diferenciados, assim. E o caso que eu citei, por exemplo, do Afeganistão, nesse momento é bem emblemático. A maior parte das análises que o pessoal faz sobre a Afeganistão estão totalmente erradas, porque todo mundo pensa que a Afeganistão é Cabul. E isso, na maioria dos casos, não funciona dessa forma. Aliás, isso se aplica a maior parte desses casos. Por exemplo, o caso da Coreia do Sul também, o pessoal pensa muito em Seul, e Coreia do Sul não, ele é bem diversificado em algumas cidades. Coreia do Norte, mesma coisa. Apesar de que a Coreia do Norte, de fato, Pyongyang tem um peso maior, mais desproporcional, tipo assim, Buenos Aires tem para a Argentina. Mas mesmo assim é diferente o que tem em Pyongyang, o que tem ali. Isso, independente do seu viés, quer você tenha uma visão mais pró-Coreia do Norte, como eu tenho, ou uma visão mais crítica, o negócio de focar muito em Pyongyang pode ser meio enganador, né? Mas, assim, essa é a ideia, essa reflexão que eu estou colocando, porque começa a observar isso e você vai notar que algumas coisas não são tão simples quanto parecem e podem até meio que ser subvertidas, assim, né? Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 25 de agosto de 2021. Muito obrigado por sua atenção.